Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. E no episódio de hoje vamos conversar com dois incorporadores lá do Paraná, nosso Paraná, que estão viabilizando empreendimentos unifamiliares, que eram da engenharia, estão articulando a engenharia com a incorporação imobiliária. Se você então é engenheiro, se você é arquiteto, se você é construtor, empreiteiro, se você é do ramo, provavelmente você vai tirar insights valiosíssimos aqui, além dos demais que estão ouvindo, porque vocês vão ver realmente a história de incorporadores que estão nesse segmento, fazendo uma transição ou mesmo utilizando as duas fontes de negócios aí para multiplicar seu patrimônio. E antes de eu apresentar os convidados de hoje, deixa eu avisar você aí que nos próximos meses, em agosto, né, vai acontecer o CP8 Summit, evento presencial, em Balneário Camboriú, não, bom se fosse, né? Mas é em São Paulo dessa vez. Vai ser em São Paulo, capital, onde você vai ter o passo a passo aí da nossa estratégia, as estratégias que os nossos alunos, que os nossos mentorados estão utilizando para viabilizar seus empreendimentos. Então é um evento imersivo durante 3 dias, lá em São Paulo, da manhã à noite, nos dias 30 de agosto, 31 de agosto, dia 1º de setembro. Então, se você é membro da comunidade Domus, ou se você ainda não é membro, mas quer ingressar na incorporação imobiliária, ou se você já é incorporador e quer escalar, lá você vai ter as estratégias que nossos alunos e mentorados e o time da CP8 está utilizando para viabilizar o seu empreendimento, para gerir ele, para vender seus empreendimentos, tá? Então, para você garantir sua vaga, vão ser 1.000 ingressos, tá? E eles vão se esgotar. Afinal, estão novos membros, os antigos membros, com certeza, grande parte deles já vão adquirir o seu ingresso. Então, se você quer garantir o seu aí, não do seu sócio, de sua esposa, do seu marido, de alguém, de um investidor seu aí, arrastar ele junto, acesse aqui, esse link deve estar aqui na descrição, ou se tiver um QR Code aparecendo para você também, você pode finalizar a sua inscrição e garantir a sua vaga, tá? É um evento presencial de pessoas iguais a você, que têm os mesmos objetivos, tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Então, nesse episódio aqui, vamos entender a estratégia que esses incorporadores estão utilizando para viabilizar empreendimento. Então, é um case aqui, algo para você se inspirar e para você aprender também com a história deles. Seja bem-vindo, José Vinícius e Luiz. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Obrigado, Léo. Tudo bem, obrigado pela presença aqui, é muito bom poder estar aqui com vocês hoje. Show demais. José Vinícius, Luiz, eles são membros da comunidade, já estiveram inclusive no Domus Summit, né, em 2021, 2022, aqui presencial, aqui em Balneário Camboriú. Lembro do José Vinícius na primeira fila ali, pertinho de mim ali, aqueles olhos bugalhados. Falei, puta, não posso ir. Esses caras não vou conseguir enganar. Chegava cedo, né? Já pra pegar o primeiro lugar ali. Legal demais. Foi muito bacana aquele evento. E agora vai ser maior, vai ser em São Paulo. Tanto o José Vinícius quanto o Luiz, eles são sócios do Grupo Urbano. Então, é uma empresa de engenharia e outra empresa de incorporação imobiliária. Vamos conversar aqui sobre por que eles decidiram ingressar na incorporação imobiliária, o que eles estão fazendo, que tipo de empreendimento eles estão viabilizando, quais são as estratégias que eles estão utilizando lá no Paraná. Então, obrigado pela vinda de vocês. E temos aqui também outros dois aqui, que estamos um trio aqui, né? Parecendo uma banda. Bem-vindos, Gabriel Servo, Matheus Saldanha, tudo bem com vocês? Tudo certo, graças a Deus. Tudo bem também. Bom. Trocar uma ideia com os sócios aí vai ser muito massa. Muito bom, turma. E, bom, antes de a gente entrar na questão dos empreendimentos de vocês, saber os números deles, as estratégias que vocês estão utilizando, o modelo de negócio de vocês, eu gostaria de saber o que vocês faziam antes da incorporação e por que decidiram ingressar na incorporação imobiliária. Legal, acho que eu vou começando explicando aqui um pouquinho da Urbano, né? O Grupo Urbano começou com a Urbano Engenharia, né? Começou ali em 2014, né? Logo assim que eu me formei, surgiu uma obra de reforma, de revitalização, e a gente por muitos anos investiu executando obras, né? Prestando serviço. De reforma, nesse nicho de condomínios. Então a gente fez muitos condomínios, uns 80 e tantos condomínios lá na nossa cidade, alguns condomínios até grandes, né, referências na cidade, e prestando muito serviço. Então foram várias obras e eu e o Luiz, né, sempre muito amigos, desde 99 ali nós somos amigos. O Caramba. Luiz é arquiteto, né, ele vai contar um pouquinho, e eu engenheiro, só que a gente nunca tinha trabalhado juntos, né? E daí chegou um momento ali da Urbano que a gente encontrou alguns conteúdos, né? Inclusive o da Domus,
e começou a juntar as peças para a gente, né? Então, de prestadores de serviço exclusivamente, a gente começou a entender a possibilidade ali de moldar um produto, vender o produto, né? A gente sempre achou que fazer uma casa, fazer uma edificação para venda, tinha uma crença que era muito dinheiro, muito difícil, a gente precisava juntar algo para começar, então talvez algo mais para o futuro. Então, a gente estava até um pouco acomodado ali com a prestação de serviços, né? Mas confesso que um pouco cansado, né? Porque primeiro a gente tinha que chutar pro gol e também defender, né? Porque eu tinha equipe, mas coordenava o serviço, mas também era comercial, tinha que ir atrás mais de obra e conseguir cliente. E quem é do ramo sabe que não é tão fácil conseguir uma obra, né? Igual vender uma roupa, né? Você tem que... É um contrato que você demora, faz orçamento, fica em cima, né? E faz parcerias. Só que a gente estava um pouquinho cansado dessa dinâmica de prestação de serviço. Só que a Urbana Engenharia, nesses primeiros 7 anos dela, né? A gente aprimorou muito o sistema construtivo, o sistema executivo. Então, a gente criou uma estrutura legal. Então, tinha o administrativo, financeiro, compras, coordenadores de obra, planejamento. Então, a gente foi moldando toda essa estrutura para atender os condomínios, porque precisava de muita transparência, né? Não era um cliente, eram 30, 40, né? Então, essa transparência... E algumas obras foram acontecendo que foram amadurecendo a gente, parece que preparando para esse momento. Então, a gente não começou na incorporação em si, começou atendendo clientes e vinha, pô, o que dá para melhorar? Esse cliente ficou insatisfeito, não, vamos melhorar assim, ó, esse cliente precisa de mais transparência fiscal, números, vamos montar um malote, né, a cada 15 dias, manda organizadinho, mastigado, ele gasta 30 minutos por mês para pagar suas contas, colocar em dia, né, então a gente foi moldando tudo isso. Até que teve um momento, né, vou passar a bola pro Luiz aqui, que daí a gente se encontrou para poder começar a incorporar, né? Exato, né? Como o Vinícius falou, a gente prestava serviço, né? Na época, o Vinícius só apenas, né? Eu trabalhava em outro ramo, sou arquiteto de formação, mas trabalhei nos últimos 5 anos, eu acho que saí esse ano, não, ano passado, 2023, desde 2019 eu estava ingressando na área de tecnologia, para entender um pouco sobre escalabilidade, né? Eu sou arquiteto, fiz muito projeto, trabalhei com muito projeto, mas sempre entendi que a construção civil ela era muito 1 para 1. Uma obra, um engenheiro, um arquiteto, um projeto, tudo muito 1 para 1. E eu queria saber como que a tecnologia escalava, né? De fazer 1 para 1 milhão. E como que a gente podia fazer isso na construção civil. Então, eu entrei de cabeça, fiquei uns 5 anos lá dentro, trabalhei no Vale do Silício, trabalhei fora. Tanto é que o Vinícius, quando ele me chamou, eu estava trabalhando com uma empresa lá na Alemanha, de casa, né? Home office, na pandemia ajudou bastante, então eu consegui surfar essa onda digital. E o Vinícius me ligou e falou, cara, eu tô com uma equipe muito boa aqui em Cianorte, tá acabando o serviço e toda hora vem um corretor aqui tentando comprar a casa da minha cliente. E eles nem entram na casa, oferecem o valor, ele fala, mas você nem entrou, né? E o Vinícius fala, você nem entrou na casa, como é que você quer comprar essa casa? Não, mas não tem 3 suítes, lá. E explicava o programa de necessidade da casa quase que perfeito. E ele falou, tem, então, te dou 3 milhões, tem cliente para isso. E a gente, não, mas isso aqui é a casa da cliente X, ela já tá, é para ela, não tem, é o sonho dela isso aqui, não tá para venda. E daí ele ficou refletindo, eu acho que juntou as peças com donos e falou, Luiz, eu estava vendo aqui, cara, tô com uma equipe muito boa em Cianorte, tem muita gente querendo comprar a casa da minha cliente, e o terreno nesse condomínio aqui de Cianorte é muito barato comparado ao da nossa cidade. Eu acho que era até metade do preço, mais ou menos, ou até mais. E a gente, vamos fazer uma viabilidade, vamos tentar? Se você comprar o terreno, eu vou levantar o dinheiro no meu CPF. E a gente dá um jeito, a gente roda. Topa fazer? Te racha 50-50 e se der certo a gente começa o negócio. Aí eu já conhecia a índole dele, ele é padrinho do meu filho, então é uma amizade já há longo tempo, então foi muito mais fácil de se aproximar, né? Eu arquiteto, ele engenheiro, eu já tinha a equipe toda da engenharia pronta, ali, com outros arquitetos, então eu só fui auxiliando, ele já sabia tudo fazer, então era só questão de começar. Eu acho que a Domus ainda deu as ferramentas para a gente conseguir tomar coragem de fazer. E daí quando a gente começou a fazer, que tudo começou a ser, e a Urbana Incorporações nasceu a partir dessa primeira obra que já foi falada aqui até na comunidade. Essa primeira obra ela já saiu na planilha de viabilidade da Domus, né? Foi quando eu entrei, pegou a planilha, a gente montou, tal, mandei para ele e falou, agora sim eu vi os números. E daí a gente conseguiu... legal, cara. E até hoje a gente usa ela. Domus, tu estava lá na Alemanha ainda nessa primeira viabilidade, recebeu ela lá. Isso, eu fiquei nas nossas primeiras 6 a 8 casas
trabalhando na tecnologia. Com ele, né, fazendo a parte de viabilidade, eu sou a parte do mais comercial, então eu fui achando a parte dos investidores, o Vinícius tocando as obras, e eu não estava na Urbano full time. Eu fazia uma reunião com ele a cada 15 dias, mais ou menos, para falar de números, tal. Depois, né, que a gente vai falar aqui um pouco mais para frente, que tomamos a decisão de fato, crescer. Daí eu fiquei full time. Legal. Isso foi 2021, 2022? Foi 21. 21? A primeira. Foi 21. Segundo semestre, né? De 21, não me recordo bem ao certinho, mas foi 21. A gente terminou essa casa final de 22, né? Ela demorou um pouquinho mais. A gente vendeu ela no dia 24 de dezembro de 22, na 22. véspera de Natal. Então, hein? Que presentão. Era um sábado ainda, o Vinícius foi lá para Cianorte, eu lembro disso. Cara, o que você tá fazendo, hein? Cara, eu tô aqui em Cianorte, fazer essa venda hoje. E fomos pro tudo ou nada, né? Assim, prepara a casa, limpa, põe cheirinho, prepara um coffee break, vamos esperar, visita de 3 horas ali, atendendo, mostrando. Clientes muito legais, corretor também ajudou muito. Então, assim, tudo se juntou, né? As peças, acho que, assim, o resumo de tudo isso é que as peças foram se juntando. Tava tudo em cima da mesa. A gente já fazia a obra, tinha entregado, tava num processo de aperfeiçoamento, mas nunca tinha dado esse estralo. A gente pode fazer algo melhor. Tem algo que é mais rentável, tem algo que a gente pode criar a nossa demanda, tem algo que a gente pode, né, escalar melhor. Porque eu já tava ficando cansado. Falei, cara, vai ser, né? Só que quando a gente fez a primeira unidade, ainda não tinha essa ambição de a incorporação tomar um corpo maior, né? A gente falou, faz uma, vende, depois faz outra, depois no terceiro ciclo faz duas, né? A gente vai até contar para vocês que o terceiro ciclo aumentou bastante, assim. Cara, né? é natural e esse é a melhor maneira, a maneira mais saudável de ingressar na incorporação e é o que a gente recomenda também para os alunos, né? A gente fala, cara, não deixa teu emprego, não deixa teu negócio, faz... Não vende a tua casa. Não vende tua casa, né? Faz... Essa vem direto. Não, eu tenho minha casa aqui, tá quitada, vou vender para entrar no mercado e vou morar de aluguel com a minha família e meus filhos. Eu falei, meu amigo. Não faça financeiramente, isso. A gente fala, financeiramente a conta fecha. Mas a gente não tá falando só de finanças, a gente tá falando de segurança familiar. A gente tá falando de uma coisa muito intrínseca, né? Da segurança que o cara sente lá, pô, se der tudo errado, eu tenho onde morar, minha família tá bem. Isso não se faz. Mas que conta fecha. Né? Vale a pena fazer isso. Tanto que eu ainda não... Eu tenho casa pronta, né? E poderia morar nela, moraria super bem, moro num padrão bem inferior ao que eu moraria na casa e tá sossegadito e não quero isso ainda para mim, né? Porque a questão agora é multiplicar patrimônio. Todos nós, né? O Vinícius está passando por exatamente essa mesma coisa. Todas as nossas casas são necessariamente melhores que a casa que a gente mora hoje. Sim. Pô, isso é uma virada de chave, assim, muito grande, né? Quando a gente tem esse discernimento de tá tudo bem aqui, estamos bem aqui, tá tudo certo, vamos primeiro resolver a questão financeira, depois vamos subir no nosso padrão, depois que o patrimônio... Subindo né? junto com a régua, né? Exatamente. Vocês não levam as esposas para conhecer a casa. Não, a gente leva. Elas que aprovam as casas, né? No final, mobília, né? No final, a gente leva elas no final. Imobiliada. A minha esposa, inclusive, a gente tá com uma casa para vender agora, eu levei ela, depois de alguns corretores, eu levei ela, amor, já dá para você ir. E ela foi assim, ela viu a casa, ela falou a seguinte frase: se eu não amasse tanto a nossa casa, a gente ia ficar com essa. E, tipo assim, ela não perguntou pra você, ela só afirmou. Não teria opção. Não. Se ela tivesse falado, essa aqui, meu amigo, esquece. E essa mesma casa, eu também fui com a minha, né? A gente foi 4 horas da tarde abrir pro fotógrafo fazer as fotos. Ele fez até umas 5. Eu falei, vamos ficar um pouquinho aqui curtindo a casa, né? A gente pegou um negocinho pra beber, botou uma musiquinha. A gente ficou até meia-noite, de tão gostosa que tava a casa, mas só fomos embora porque o celular acabou a bateria, senão acho que a gente tinha ficado mais. Então, assim, a gente tá curtindo muito, assim, essa entrega, sabe? Então, todas as casas que a gente faz também são casas que tem dono. São casas, assim, não é de construtor. É casa que a gente moraria e tem muito dedo nosso. A gente fala que não é casa de construtor, é casa de dono mesmo, sabe? Em detalhes. Casa pra morar. Casa pra morar. É. Legal. Isso é um diferencial quando vocês apresentam dessa maneira aí pra quase quem... um slogan, né, cara? Exatamente. Casa de dono. Legal, porque a gente tem que, obviamente, pensar pelo lado comercial o que o grande volume de pessoas gostariam da casa versus o que a gente quer dar um toque de especial ali para personalizar ela, né? Porque às vezes o que a gente quer não é necessariamente o que grande parte das pessoas querem, mas quando tem um pouquinho mais de esmero, né, Gabriel? Com certeza. Um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado,
o cliente sente isso, né? Ele vê essa diferença e isso valoriza pra caramba, né, cara? Eu vejo num condomínio no Aras, que a gente constrói, que são casas num valor assim, hoje, casas mais baratas, 7 milhões lá. E, cara, tem uma pra venda, eu passo na frente assim, tem aquele plafond branco sobrepor. Eu falo, por isso que tá aí. Pô, cara, não é assim, à toa, né? Não é à toa, velho. Ele fez uma casa de médio alto padrão num condomínio de altíssimo padrão. O cara não vai pagar 7 milhões, ele vai ter que arrancar tudo fora e tirar e fazer tudo de novo. Exato. E aí, será que ele quer? Ele tá comprando um imóvel pronto justamente para não ter esse trabalho. Talvez internamente, com a mobília, tudo vai ter o luminotécnico da casa, mas, pô, na garagem, escancarado ali na fachada da casa, isso demonstra muita coisa. Não é o plafond em si, é o conceito da coisa, né? É o conceito pelo qual ele usou. Então, e por isso que os produtos de vocês aí têm tido sucesso, né? Sim, é como se o Vinícius ou o Luiz estivesse fazendo uma casa para si, desistimos de morar e botamos para venda, sabe? Então, quando você faz para você, você tem aquele cuidadinho a mais, né? Posso pôr isso aqui, mas dá aquela trabalhadinha no cantinho e tal. Sim. E os detalhes importam muito, sabe? E a gente tá vendo isso até nas etapas de venda, né? Como que os detalhes importam, sabe? Aquele carinho. Porque, você vai visitar uma casa, assim, pelo menos na nossa região, né? É uma coisa, o cara vai lá, abre a porta, explica, tal, mas às vezes a casa tá até um pouquinho suja, jamais vai ter um cafezinho te esperando, uma aguinha te esperando, isso é muito raro. Aí, às vezes a casa nem limpa tá. Às vezes a casa nem limpa tá. Aí chega numa casa, né, da Urbano, tem um balde de gelo com aguinha gelada, um coffee break, uma explicação profissional da casa em detalhes. Então, a gente viu que é um esforço um pouquinho maior, que não custa da gente, mas é uma entrega, né? Um carinho com quem tá recebendo. A família vê que você tá preocupado, né? Que você colocou esforço, que de fato é um produto primoroso, né? Essa apresentação primeira quando recebe o cliente, vocês deixam para corretor ou fazem exclusivamente vocês? Sempre eu ou o Vinícius que fazemos. Legal. Depende da casa, depende da região, depende do momento, né? Às vezes eu tô fora, ele não. Mas o corretor, ele leva... Primeiro de tudo, antes do corretor, quando ele vai conhecer a casa, a gente já faz essa apresentação para o corretor. Em caso a hipótese a gente esteja em Balneário Camboriú fazendo um podcast e alguém queira visitar a nossa casa, o corretor está um pouco mais apto para receber o cliente sozinho na nossa casa, né? A gente não vai deixar de vender por causa disso, mas a gente tem que treinar eles. Claro que é um treinamento muito rápido, mas eu faço a mesma apresentação para o cliente para todos os corretores que vão visitar a casa, antes deles conhecerem a casa, né? Na hora que eles conhecem. E depois eu falo, quando você trouxer alguém, você me liga meia hora antes, eu venho, preparo a casa e você traz. Você conhece o cliente, eu conheço a casa. Nós juntos fazemos um time para fechar essa venda. E a comissão é tua e tá tudo certo. E aí vai. Comissão 100%, a gente não vai dividir nem nada, é sua. Sim. A gente só precisa que ele traga o cliente e nos ajude a fechar a venda. É isso. Sabe que eu sempre fiz isso. E aí, ouvindo vocês, assim, a gente vai se desconectando da operação, sabe? Ultimamente eu não tenho mais feito isso. E eu sinto falta disso. E eu sempre, inclusive, eu ensino isso no método. Sim. Porque eu vendi as casas desse jeito. Eu sempre falei para os corretores, só coloca o cliente lá na frente. Me apresenta ele, deixa eu pegar na mão. Depois, a partir daí, você pode, de preferência, fique em silêncio, inclusive. Porque tem alguns corretores que, às vezes, eles vão fazer umas perguntas cabulosas, cara. Tem corretores muito profissionais. Eu já fui corretor de imóveis, então eu conheço a classe, assim como qualquer outro profissional, tem bons e não tão bons profissionais, né? E já aconteceu comigo de corretor fazer pergunta cabeluda, tipo assim, desnecessária, para mostrar serviço, né? E ele acaba gerando dúvidas na cabeça do cliente que nem existiu, na cabeça dele tá tudo 10. Né? E isso em negociação, por exemplo, de terreno. Então é um cuidado que tem que ter e é importantíssimo que o proprietário, de preferência o incorporador, no volume de obras que se faz assim, residencial, esteja apresentando o imóvel, porque a chance de fechamento vai para outro nível. Sabe por que funciona? Porque no final dessa apresentação, se eu gasto meia hora numa casa de 170 metros, eu gasto meia hora, 45 minutos para apresentar essa casa, na hora que eu termino ela, eu sento, né? Nossas casas são todas decoradas e ambientadas, então ela não está vazia. Ela tem uma mesa, ela tem um sofá, ela tem móveis externos, então tem aonde eu receber essa pessoa. Então, esse é um ponto importante também. Então, eu termino essa apresentação e eu carrego essa pessoa até a sala, sento na sala de jantar, a pessoa senta naturalmente junto comigo, a gente tem um coffee break, a gente serve um bolo, uma água, um cafezinho, dependendo do horário, até uma cerveja. E daí a gente conversa por mais 45 minutos sobre a casa, sobre o que eles gostaram, como eles moram hoje,
se tem alguma coisa que eles não gostaram, né? A gente troca isso e no final a proposta já sai ali. Nossos indicadores hoje, a cada visita que a gente tem, a proposta acontece. Não tem uma visita que não faz proposta de compra. A pessoa vai para comprar. Se ela vai na nossa casa, ela vai tentar comprar. Às vezes ela não consegue. Às vezes a gente não aceita a proposta, às vezes não chega no acordo e não dá muito certo. Mas toda visita tem uma proposta, necessariamente. E também, assim, os corretores que nos atendem, eles também são bem preparados, sim, né? Sim, assim, eles não ficam... Também quero exaltá-los também, porque é um pessoal bom. Perfeito. Então, eles já levam um lead bem qualificado pra gente, né? Um comprador bem qualificado. Tem o perfil da casa. Não é um curioso que, vamos lá ver uma casa bacana no final de semana. Não, já é um cara que tá querendo uma casa, ele já sabe o orçamento da casa, já sabe se encaixa. Então, ele já fez um briefing, muitas vezes já viu as fotos da casa, né? Então, é um trabalho realmente em equipe. Porque essa conversa antes que a gente faz com os corretores que deixa ele atento a isso, né? A gente fala, a gente não vai fazer uma visita de 15 minutos, a visita demora necessariamente 1 hora. Você vai trazer aqui, eu vou me deslocar até aqui. Então, você começa a colocar tanta coisa na cabeça desse cara que ele já começa falando, não vou levar curioso. Sim. Para curioso, eu já monto um PDF com todas as informações. Entrego planta, entrego render, entrego todas as fotos profissionais, vídeos. Tá aqui, a casa é essa. Não precisa ir lá. Se eu quiser vir um dia que eu vou estar aqui, beleza. Mas se um corretor trouxer, é alguém para comprar. Tanto é que a gente estava fazendo uns pós-obras agora nessa casa. A gente sempre faz no começo da semana, porque naturalmente do meio pro final da semana é tem quando visita. as pessoas vão visitar, né? Então, segunda e terça a gente estava ajustando uns detalhezinhos de pintura e tal. O corretor me ligou e falou, Luiz, na quarta-feira, ele me ligou na terça-feira à noite. Falou, Luiz, eu tenho uma pessoa quente, tá com uma proposta para fazer uma casa 1 quadra da sua. Vai fazer, só que ele quer fazer amanhã 2 horas da tarde. E a casa tava em obra, né? Pintor, tudo quanto é lado. E eu falei, cara, ele é quente? Não, é quente. Então, foi o seguinte, então eu vou acordar amanhã às 7 horas, eu e a equipe de limpeza, e vamos preparar essa casa para receber. E ficamos das 7 até 1h55 limpando a casa, troquei de roupa, 2h05, atendemos o cara. Ficamos até as 4. Então, Fechou. Não fechou a compra, mas a proposta foi ainda, né? Fez a proposta. Cumpriu a... E agora a gente está tentando negociar para ver se a gente consegue de fato vendê-la, né? Então, mas a proposta sai. Foi antes de ontem isso, Foi antes né? de ontem, foi quarta-feira. Legal, cara. Legal. Pô, que massa. Bacana mesmo. E fazendo voltando um pouquinho, esse assunto é interessantíssimo, eu acredito que vale a pena a gente explorar mais, mas voltando um pouquinho daquele primeiro empreendimento que vocês fizeram. Sim. Os números gerais dele, assim, se a gente puder debriefar aí os números dele, vocês vão lembrar de cabeça? Custo global do empreendimento? Eu trouxe uma colinha aqui, mas Sabia que ia perguntar. Eu sabia que ia perguntar. Então, assim, em termos técnicos, né? O terreno de 360 metros, 230 de construção, né? A gente entrou na pedida de 1.650, a gente vendeu por 1.580, né? Um pouquinho abaixo, mas estava dentro da nossa negociação. E sempre dentro dessa nossa viabilidade, né? Ali em torno dos 20%, né? Do líquido, né? Margem de lucro líquida de 20%. Isso dá um markup de uns 40%, talvez? Vamos dizer assim, se construiu por X, vendeu por 1.4 X? impostos, Nessa conta, né? sim, né? Porque daí tem os impostos, corretagem... Não, mas né? é tudo antes do impostos, corretagem, tudo. É isso aí? Mais ou menos isso? Sim. Vamos ver assim. Lembram do custo global dela? Isso. O custo global dela é... 1 milhão? Mais ou menos 1 milhão de produção, né? Então deu um pouquinho mais de 40%. Deu um markup de 50%, 50 e poucos por cento, inclusive. Porque a gente... Aqui nós temos em torno de 60%. Tem outras regiões de alunos nossos que também tem 60%, às vezes até mais. Sorriso, Goiânia, dependendo, Sinop, região de expansão, do agro. Até Tocantins tem regiões assim com um markup bom, porque são regiões de expansão onde não tem tanto player versus demanda. É mais ou menos o cenário dessa região aí, tá? Que é Cianorte, uma cidade movimentada pelo agro, pequena, com poucos construtores igual a gente. Porque essa conta que a gente faz, Luiz, de R$1 milhão vender por 1,6 desse valor, né? 1,6, 1 milhão e 600, é próximo disso aí. Então, markup de 60%, né?
Pô, isso dá... Mas isso, se for 60%, dá líquido e dá em torno de 25%. A não ser que, claro, vocês têm outras... A grosso modo, né? Mas claro. na casa de 20%. 20%? Tá bom também. Líquido. Então. E a corretagem, enfim, vocês apresentaram, né, que, pô, são corretores bacanas, são bem treinados. Deu para entender que, para os empreendimentos de vocês educaram eles, né? No bom sentido isso, de forma que eles só trazem leads, né? Clientes quentes. A corretagem lá gira em quê? 5 ou 6? 4? 4 a 5. A gente define bem antes quando eu vou apresentar a casa, a gente faz uma carta de proposta de venda, interesse de venda. E lá eu coloco todos os números já registrados e entrego isso assinado por nós, para todos eles, digitalmente, né? Mas fala, ó, tem um PDF que vai falar o preço da casa, quantos que tem de decoração de imóvel, quantos que custa, qual que é o tipo de permuta que a gente aceita e qual que é a corretagem que a gente paga. Combinado não sai caro, né? Entrego na mesa e falo, cara, se quiser trabalhar na sua casa, é isso assim. aqui. Exato. Também tem uma preocupação nossa, porque é um mercado que tem muito... Um passa, né, a perna no outro, né? Às vezes o corretor trouxe, depois o cliente quer tentar por fora com a gente, porque tem a placa lá, tem o nosso contato, né? E daí os corretores, mas tem o contato de vocês, dá para comprar direto com vocês? Não, o preço é o mesmo. E se for um cliente seu, né, ser muito bem conversado, para ficar às claras, né, e deixar algo bem transparente, porque eles reclamam muito, né? Em outro lugar, tive que rachar a comissão, mas o cliente era meu, ou levei o cliente, ele entrou em contato direto com o vendedor da casa. Então, cara, é um jogo que todo mundo ganha. O cliente é seu, de fato, trouxe aqui e tal, então é justo, né, que seja assim. Tem uma preocupação grande nossa de fazer um negócio transparente, que foi combinado, vai ser feito. Bom demais, cara. E de lá para cá, dessa primeira casa que vocês fizeram, tiveram um sucesso já desde o primeiro produto, desde o primeiro projeto, né? Vocês vêm fazendo uma por vez? Vêm fazendo mais? Como que vocês estão? Na verdade, quando a gente, no meio dessa casa, antes mesmo dela vender, a gente já tinha lançado mais 4. Né? A gente dividiu em gerações a nossa empresa, né? Sim. E a primeira geração é a geração dessa daí, que é a IPA 1, né? Que é no condomínio Ipanema. A gente fez ela, deu certo, né? A gente comprou o terreno, o Vinícius fez o CPF, cara, deu certo, começamos a obra, tá rodando, cara, tá vindo. Foi a compra do terreno Isso. e ele levantou no CPF dele, Isso, eu comprei o terreno. Sim. Ele entrou como investidor, paguei assim, 160 mil reais, ele levantou o dinheiro e começou a obra. Sim. Ele estava indo na obra, eu estava começando, aí dele falava, Luiz, é tão gostoso trabalhar nessa casa, cara, a gente podia ter mais dessas. Vamos tentar fazer? Vamos se incomodar Vamos de tentar. novo? Tá indo bem aqui? Vamos tentar fazer pra... no seu CPF agora? Cara, eu nem lembrava disso, Essa porque foi teve a até frase. um caso que foi a minha noiva que falou, né? Porque assim, eu sempre tava muito estressado em obra, né? Preocupado, porque, pô, dinheiro dos outros, tudo é muito dinheiro, tudo é múltiplo de 1.000, né? Nada você faz com 100 reais na obra, E né? outra, era reforma, né, cara? Não, e também tinha já construção, né? Sim. De casa e tudo, já tinha fio do prédio. Então, assim, a gente sempre muito tenso, sempre muito nervoso, né? Chovia, já ficava estressado. E essa obra foi tão tranquila, mas tão tranquila. E assim, eu ia de 1 a 2 vezes por semana na obra, não era todo dia. Nas outras obras era todos os dias. E rolando, e cara, tudo fluindo, equipe boa, na negociação, na conversa. Daí um dia ela chegou e falou, nossa, mas essa casa tá dando muito certo, porque você não tá estressado, você tá gostando. Daí eu falei, Luiz, cara, é tão gostoso, né, fazer quando é da gente, né, pra vender e tal, a gente pode tomar decisão, não ter o cliente, né, porque, cara... Tem a emoção do cliente, né? A emoção do cliente é complicado, né, acho que vocês devem conhecer isso, né, construir para o cliente, né, ele fica nervoso, né, ele vê uma coisa na internet, tudo é uma tempestade para ele, né, e a gente lida com isso com muita tranquilidade, né, a gente sabe que algumas coisas vão acontecer. Daria para dizer que esse foi o principal motivador de vocês a ir para a incorporação. Foi. Eu tinha até hoje esquecido disso. A gente fala muito, a gente tinha um plano, né, depois que eu vou falar aqui o que aconteceu, mas a gente chegou no momento, cara, a gente não quer ter mais obra de cliente, a gente quer ter só as nossas, mas a gente sabe que a gente precisa, a engenharia precisa rodar, talvez vamos ficar mais 1 ou 2 ou 5 anos com clientes, mas a gente vai diminuindo e enchendo com as nossas e tirando os clientes, né? Essa era a nossa missão. Daí, voltando para a pergunta, né? Quando a gente fez essa primeira, começou a dar certo, o dinheiro começou, a caixa começou a pagar, começou a entrar, o Vinícius feliz da vida, eu trabalhando lá em outro lugar, ele falou, Luiz, vamos tentar mais uma no seu CPF? Tem outro terreno aqui dentro do condomínio, é do lado, eu já toco as duas, já fica tranquilo, fez a viabilidade de novo, vamos fazer, vamos fazer. Compramos um terreno de novo, agora já é um pouquinho mais caro o terreno, deve ter sido uns 20, sei lá, 40 mil reais mais caro. 40 mais caro. Já aumentou a casa já ficou um pouco mais robusta, já trouxe uma novidadezinha para ela, que inclusive tá ficando pronta agora mês que vem, em fevereiro. Fevereiro. E daí, e ao mesmo tempo,
também financiada, essa é meu CPF, e ao mesmo tempo a gente falou, cara, e se a gente tentar fazer com capital próprio? Ao mesmo tempo aqui, só para a gente ver se vale a pena. A gente comprou um terreno barato ali no bairro em volta, na rua, e fez comprou 2 terrenos e fez 3 casas, e foi construindo uma após a outra, assim, intercalada para uma. A gente foi aproveitando os materiais, né? Para fazer essas 3 casas. Essa é a nossa primeira geração, que é interna nossa. Eu e Vinícius e Luiz montaram essa geração para testar, para ver se de fato íamos ter uma empresa, e foi quando a gente decidiu ter a empresa. É uma geração interna nossa e assim, a gente não sabia muito bem ainda lidar com financiamento, não sabia quanto que a gente tinha que pegar, quanto que podia pegar. A gente testou essa outra metodologia, vamos tentar com capital próprio, pega o investidor e tudo mais, né? E a gente foi testando, né? Tanto que esse segundo financiamento que foi no nome do Luiz já foi um pouco maior, né? E daí a gente foi entendendo, cara, dá para trabalhar assim, você não expõe tanto caixa, né? É bom você ter o recurso, né, guardado ali para fazer boas compras ou na hora que vai dar um desencaixe de um financiamento, né, que acontece. Que foi um dos nossos maiores aprendizados, esse desencaixe financeiro. Como a nossa exposição de capital pode ficar muito grande. Né? Cronograma de obra, caixa, banco, pagamento. Então, a gente aprendeu a lidar com isso, mas a gente gostou do processo. E daí, quando, de fato, a gente assumiu, vamos ser uma incorporadora, além da engenharia, a gente começou a procurar, vamos fazer mais casa. Só que a gente não queria fazer com capital próprio, por causa dessa exposição de caixa. A gente vai fazer com financiamento. Mas financiamento é no CPF. Como é que eu faço? E a gente começou a procurar parceiros. Em questão de 6 meses, a gente abriu mais 7 obras. Com 7 novos investidores, trazendo mais capital, tanto como parceiro de CPF, como aporte financeiro, que são as obras que estão finalizando todas esse ano agora. Então, a gente entrega esse ano 8 casas e começa mais 12. Porra. E na faixa de qual valor essas unidades? A mais barata hoje é essas de Cianorte de rua, que eu falei, que uma do lado da outra, que estão na casa de 600. Depois disso, já sobe para essa que eu apresentei quarta-feira agora para 1.200, mais ou menos. Depois já vai para casa de 1.800 e esse ano a gente chega a 3 milhões. 3 milhões, a unidade de 3 milhões. Mais alta, assim. A mais alta é 3. Legal. Mas e a empresa de engenharia? Aí, como que funciona, né? A empresa de engenharia, na primeira casa, a gente ainda tinha bastante cliente terceiro, Sim. né? E daí surgiu essa pulguinha atrás da orelha, né? 1 hora, quem sabe, né? A gente vai prestar serviço só para incorporador. Assim, sabe aquele sonho? Você, tipo, nem sabe. Vai rolar 1 hora, né? E daí rolou, cara. Começou a abrir essas obras, essa G1 deu essas 5 casas. Daí eu falei, cara, é capaz que isso se acelere. Daí eu falei, cara, desde 3 anos eu acho que vai rolar. Resultado, no outro ano a gente a engenharia praticamente presta serviço para a incorporadora. A gente tem 2 ou 3 clientes finalizando agora, né? Que são os últimos externos, que já estavam abertos há faz tempo. E agora a gente está tendo que ampliar a engenharia para atender a incorporação. Projeto exclusivamente. E gestão? Projetos são todos terceirizados, né? Sim. E a engenharia é gestão de obras, é execução. Mas e por que splitar as 2 CNPJs? Não daria para ter somente dentro da incorporadora o time de engenharia? Vocês preferem? É porque começou assim, né? Começou a assim. engenharia comigo, né? Sim. Eu acho que é uma tendência, a gente já tá chamando de grupo urbano, é porque aconteceu muito rápido. Quando a gente se deu conta, né? Assim, girou essa primeira geração de 5, a segunda geração de 7, essa terceira geração de 12, e não são 3 anos inteiros, né? Claro. Foram dentro de 2 anos que isso aconteceu. E a gente quase não teve até tempo de trabalhar isso, mas naturalmente as 2 CNPJs já quase se confundem. Dentro do administrativo dá até uma certa confusãozinha. Sim. E a equipe ali já trabalha toda junta. Claro. Né? Mas daí a gente ainda mantém essa nomenclatura para saber o que é produção, o que é chão de fábrica, que é engenharia, e o que é incorporadora. Porque a incorporadora, ela molda o que ela quer, joga na mão da engenharia, depois ela aparece no final para tratar esse produto e levar para o mercado. Exato. Eu, por exemplo, não tenho voz nenhuma dentro de obra. Eu sou incorporadora. Eu monto o produto, faço a viabilidade, vou ao mercado, entendo o mercado, chego e falo, Vinícius, esse é o produto para esse bairro, vai custar tanto, eu chego com o investidor, já tenho dinheiro, tal, é isso aqui vai acontecer, comprei o terreno, beleza. Faz projeto, terminou o projeto, aprovamos o projeto junto, né, a gente faz toda essa parte junto, desceu para a obra, eu nem vou na casa mais, eu vou depois, eu falo lá na frente, eu me preocupo com o tapume que está na frente, como que essa obra está sendo divulgada. De novo, a gente não coloca à venda essa casa até que ela esteja pronta, mas a gente fala sobre ela. A gente fica cativando o povo, tá vindo uma casa aí e tal.
tal lugar, estamos aparecendo mais, as pessoas começam a ver a gente e tal. Esse ano a gente vai digitalizar um pouquinho mais, mas a gente começa até o momento que a obra finaliza. Sim. O Vinícius me dá um prazo, Luiz, eu te entrego essa casa dia 25/12. Uhum. Dia 25/12 eu vou lá, a gente faz uma análise, eu faço uma vistoria junto com ele da casa, ó, a gente vai precisar mexer aqui. Mas é daí, é esse momento que essa obra deixa de ser uma obra e vira uma casa. Uhum. A partir desse momento, essa casa é da incorporações e a engenharia presta pós-obra. Pós-obra. Então, ela tem que marcar horário Uhum. com a incorporações para arrumar aquela pinturinha que ela Boa. faltou. Ela não pode Entendi. mais entrar, o pedreiro não pode entrar mais Sim, na casa. sim, sim, Vai entendi. sujar, essa casa tá limpa. Tá setorizada, né? É no Uhum. mesmo espaço físico, né? A gente até teve que fazer uma ampliação agora e tudo, a equipe, né, se ajuda em tudo ali, Exato. mas a gente fez questão de deixar essas nomenclaturas pra gente não se perder, sabe? Claro. Até pros cargos ficarem bem certinhos. E no começo foi uma questão de segurança, assim como a gente fala, né? Não largue seu emprego para Sim, sim. começar uma incorporadora. Eu falei, Vinícius, não feche a sua empresa para começar uma comigo. Vamos fazer um CNPJ aqui do lado? Sim. Se der certo, a gente junta lá na frente. Se não É. der certo, a gente fecha um e você continua a sua vida. São as dores boas do crescimento, né? Porque vão surgindo outras dores. A gente vai crescendo, vai vindo outros desafios, né? Tem que ampliar o espaço físico, daí são times diferentes, aí como Uhum. que se entrosa, Exato. né? Mas eu vivo isso aqui também dentro da empresa, e só que é bom isso. E bom que isso acontece, que é o sinal que está crescendo. Exato. Porque não seria diferente. Tá? Isso vai acontecer do mesmo jeito. E esse bate-bola, assim, entre vocês, enfim, um mais na viabilidade, a partir daqui, ó, Vinícius, tu tá pegando, então, acho que provavelmente foi isso que proporcionou a essa geração 1 sinergia. ser 5, a Isso. geração 2 ser 7, a geração 3 ser 12 Exato. empreendimentos viabilizados e encaminhados ali, né? Legal, cara, muito organizado, assim. Eu lembro até que na G1 ali, que são as primeiras 5, né? Que a gente ainda não tinha vendido ainda nada, naquele tal. E o Luiz estava uma ascensão grande na carreira dele de tecnologia. Daí eu falei, cara, vai ser difícil o Luiz vir trabalhar integral aqui, né? Vai ser um investidor, um conselheiro e tudo. Eu até fiz o Dale Carnegie, né? Eu até coloquei como um propósito a trazer o sócio mais próximo, né? Porque era um sonho a gente poder trabalhar juntos. E foi isso, a demanda, né? Fez a gente se mexer e naturalmente o Luiz falou, não, agora eu preciso entrar. Sim. Não vai vingar. E claro, temos equipe também, né? Uma equipe Certo. muito 10. Temos Sim. mais um carnegiano, Vini. Aqui, ó. Cara, Não adianta. não tem jeito. Legal. Eu e o Vini a gente fez também. Essas 5 da G1 já foram vendidas. Não todas, a gente vendeu 2 e tem uma finalizada, à venda nesse momento, né, já analisando proposta, uma terminando agora em fevereiro e a outra também em fevereiro. Da G1 é assim, 2 vendidas, 2 em propostas e uma terminando. 2 em proposta. É. Qual que é a previsão de faturamento para 2024 aí? Vocês têm um número? O faturamento, se a gente vender essas 8 que estão... Supondo que o essas estoque... 8 que estão entrando, esses 8 eventos de venda, tem que fazer essa conta, não tem número de cabeça aqui não, tá? A gente tem por geração aqui, né? A primeira geração gerou um VGV de 5,25, a segunda geração gerou um VGV de 13 e a terceira geração gerou um VGV de 27, Pô, legal. totalizando um VGV de 40. Pô, então já é um tempo, né? Não. Espaço de tempo bem curto para um faturamento desse aí. Graças ao trabalho de vocês, a sinergia que vocês estão tendo também de negócios, né? Essa visão, dá para ver que vocês têm um entrosamento muito legal. Óbvio que existem desafios no dia a dia, existem opiniões divergentes, né? E que bom que tem elas, porque senão a gente não tem um debate, não tem um crescimento, né? Mas, poxa, um crescimento significa assim que o básico da comunicação do dia a dia, do entrosamento, está acontecendo para poder não gastar tempo com isso e sim gastar tempo em viabilizar novos empreendimentos, gerir eles e vender, né? Exato. Isso é massa demais, cara. Massa demais. Todas elas são em Cianorte? Não, está em 3 cidades. 3 A gente está em Cianorte, a gente está em Maringá e uma cidade logo ao lado que é Sarandi. Então a gente vai sempre procurando ali, né? Maringá e Sarandi são conurbadas, então dá para falar que é a mesma cidade. Tem condomínios até que entram em Maringá, mas de fato são em Sarandi. Então, mas a gente tem um condomínio, 4 obras em condomínio em Sarandi. Temos uma obra de rua em Maringá. E vamos começar as outras 12 todas em Maringá agora nesse ano, porque é uma cidade mais cara para se produzir. O terreno já é muito mais caro, né? Para você ter ideia, hoje um terreno lá de 200 metros, a gente pagando barato, estamos pagando R$300 mil. 1,5 De no terreno, na rua, sem nada. Meio lote, não é nem um lote inteiro, é meio lote. Ele já tem que ser desmembrado, então é uma joia meio rara de se achar, assim. Quando você acha, você tem que aproveitar. E, então,
Mas é uma cidade com poder aquisitivo muito bom. Então, a casa valoriza muito, né? Então, uma casa nesse terreno que eu paguei 280 recentemente, a gente já está projetando uma casa de 1.700. Uma casa de 200 metros. Que é um sobradinho e tal, médio alto. 1.700.000. 1.700.000. É, cara, existe riqueza nesse mundo, né? Existe. Eu fico viajando nisso aí de vez em quando, sabe? E tem essas projeções, 1% da população, mas tem tal... se você, sei lá, ganha mais do que... Se você tem uma renda mais do que 4 mil por mês, você faz parte de tal proporção. Bullshit isso aí, cara. Bullshit, não é possível. Ou eu sou muito enviesado, sabe? Eu sei que existe uma grande massa da população que não tem um poder aquisitivo alto, nem nada disso, mas grande parte não aparece nessas análises financeiras, IBGE, porque a galera sonega, velho. Né? Porque o pessoal não declara dinheiro, porque recebe em dinheiro. Conheço médicos que, o cafezinho que eu vou com eles, não, deixa que eu pago, Léo, beleza. Tira lá nota e paga em dinheiro, porque não tem declaração. E o problema é de cada um, né? A gente paga certinho os nossos impostos e agora, o ponto eu vejo desse ângulo porque existe muito mais riqueza do que a gente imagina no mundo. Pô, se meio terreno tá 300 mil, num lugar que... Né, interior do Paraná. Interior do Paraná. Eu olho pra esse pedacinho de mundo aqui, cara. Às vezes eu vou dar um rolê na praia e falo, meu Deus, olha só, cara. 7 quilômetros de extensão essa praia. Cada 50 metros tem um prédio. Nesse prédio tem quantos pavimentos? 20, 30, 50, 80, 150 vai ter agora. Né? Cada 3 metros desse aí tem um apartamento pra cá, um apartamento pra cá. E cada um desses aí é 20 milhões de reais. 7 quilômetros. E isso aqui, Balneário Camboriú, não é um grão, né? É um grão no meio do mundo todo. Logo, existe muita riqueza. Existem formas diferentes de ver o mundo. Tem gente que vê com muita escassez, né? Não tem como, porra, é muito difícil, não tem espaço. Fala, como tanta gente conseguiu prosperar e nós, será que a gente é tão Zé Ruela assim para não fazer a coisa, para não ter um pedacinho aqui num andar desses também, né, cara? E isso expande a nossa mente, né? Sim. E olha só, o crescimento que vocês tiveram em 3 anos é absurdo e não foi sorte, né? Com certeza. Quanto que faturava Urbano Engenharia lá em 2021, 2022? Bom, Urbano Engenharia, a gente já fez muita prestação de serviço industrial, né? E administração de obras também, né? Então, como empreiteira, a gente também já atuou. Então, sim. Girava, assim, entre 1,5, 2 ao ano, né? Olha a diferença, né, cara? Eu ia até complementar essa pergunta. Além do faturamento, quantas pessoas, equipe, na construtora e na incorporadora? Nossa, de fato, na incorporadora eu e Luiz mais uma pessoa, né? Com um administrativo que atende as duas empresas. Com um administrativo com 2 pessoas. Na Então, mais uma pessoa. Chutando alto. Então, 5 chutando alto. Incorporadora. E só na engenharia, né? Só na administração de obras, a gente vai ter ali mais 6 pessoas, né? 6 pessoas. 7 comigo, né? Que eu também atuo também na construção. E nessa época que daí, com empreiteira, aí era muito mais gente. Tanto que quando estourou a pandemia, era a época que eu mais tinha CLT registrado. Tinha toda a parte de pedreiro, ajudante. Então chegou a quase 50 funcionários. E não faturava tanto, né? Com risco, né? Tem um risco, com todo o risco, cara. Todo o risco. E ambiente industrial, acidente, com todo o volume de trabalho, com todo a questão emocional envolvida, lidando com clientes finais, tudo, né? A questão emocional lidando com a equipe interna. Também, porque é uma gestão de pessoas, é uma arte. E lidar com pessoas que têm um grau de discernimento das coisas um pouco mais elevado é um tipo de gestão. Lidar com um pedreiro, às vezes, irresponsável, que toma cachaça no domingo e não aparece na segunda-feira, é outra história. Existem, mais uma vez, porque a gente tem que fazer disclaimer aqui, daqui a pouco aparece nos comentários, eu sou pedreiro, né? Então, existe os bons e maus profissionais, obviamente, mas a proporção, né, é maior, e aí lidar com isso, assim, é mais desafiador, né? Ter que lidar ali com a mão de obra diretamente é mais desafiador, exige mais tempo, naturalmente exige mais pessoas, naturalmente é mais insalubre, assim, emocionalmente, né? Tem que lidar com tudo. E logo, na incorporação, a gente não precisa diretamente estar
ligado a isso, né? Então, o volume de pessoas versus projeção de faturamento, projeção de negócio é totalmente diferente, né? Exato. Fora que, eu mencionei para vocês, eu acho que até ressignificou a minha satisfação com o negócio, sabe? Porque o Luiz sabe, né? Vivia estressado, né? Sempre estressado, muito estressado. Já quis até vender Urbano já. Já quis vender Urbano, já quis parar, porque é aquele altos e baixos, né? Dá um problema grande, é isso, é equipe e tal, o fulano não apareceu e atrasou obra, sempre atrasado. E ressignificou porque a gente começou a curtir o negócio. Sim. Pô, a gente tá passeando aqui, tá, a gente vai, olha essa casa, olha esse conceito, tá, vamos fazer uma dessa pra gente também, tá, vamos levar lá pra Maringá isso. Então a gente vai pra fora, foi pra São Paulo várias vezes, trouxe algumas coisas, algumas novidades. Então a gente tá com esse tesão de mostrar, trazer isso, mostrar essa novidade, e a gente até brinca aí que a gente quer ser a Rolex das casas, né? Que é na sua proporção, né? Mas, assim, trazer um nível acima do luxo, trazer uma entrega acima, um padrão acima pro padrão que a gente está entregando. Foi depois da incorporação que ele começou a falar tranquilo, assim? Antes não conseguia. Ele não conseguia nem estar aqui antes da incorporação, ele não ia ter vindo. Sabe que eu me peguei assoviando um dia, cara. Eu falei, eita, que eu tô assoviando, cara. Eu tô cantarolando, cara. Feliz da vida. Eu não me reconhecia, porque eu vivia estressado, vivia de mau humor, direto, assim, numa situação sempre, tipo, tenso. Acordava tenso, acordava de madrugada sonhando. Faltou aço lá na obra, você nem tinha faltado, tá tudo certo, mas o sonho, assim, à noite, muito estresse, às vezes, claro. Eu tive um sócio que tinha experiência de mais de 20 anos de engenharia. Eu via eu aprendi muito olhando para ele, vendo ele lidar com problemas, sabe? E daí eu pegava o carro com ele, a gente ia pra obra e ele sempre ouvia música clássica. Sempre Frank Sinatra. E daí as mesmas músicas, toda vez ele cantando assim. E daí tinha ligação da obra. Daí os caras... Daí ele falou, já tô indo aí e tal. E ele aprendeu a lidar com essa situação. Estar nesse ambiente. Então ele aprendeu a lidar emocionalmente com isso aí. Ele foi para um outro nível como pessoa. Que é o que todos nós temos que fazer. No entanto, o financeiro não acompanhava, porque é de certa forma, uma commodity a prestação de serviço, né? Infelizmente, você pode ter todos os diferenciais, tem um ambiente e tal, beleza, chega na hora do preço, não, mas esse aqui cobra X, esse aqui cobra X, eu vou para esse aqui. E o pessoal acaba indo, infelizmente, em grande parte dos casos, né? Mas eu trouxe o lado do desenvolvimento emocional, que eu peguei muito com ele naquela época, assim. E, obviamente, que eu não levei tanto 20 anos para aprender, talvez não tenha me desenvolvido tanto quanto ele, mas eu me desenvolvi o suficiente. E indo para incorporação, daí já grande parte dos problemas a gente já não precisa, se não quer, não precisa lidar diretamente, pode contratar quem lida, né? Agora, é engraçado, ouvindo você falar, Vini, que você passou por isso aí, que você vivia estressado e tal, porque me veio também um filme na memória, assim, de que voltar a sorrir, velho. Voltar a contar piada. E que engenheiro conta piada ruim pra cacete, né? As minhas piadas continua ruim, né? As minhas piadas... não, mas esquece, cara. Eu vou ser o tiozão do pavê pra comer. Eu sou esse cara aí. Mas pelo menos sai agora, né, Léo? A piadinha sai, né? Nossa, conta piada boa, velho. Ninguém, né, cara? Como que pode, né, cara? Não. Mal dá risada, né? Daí se alguém conta uma piada engraçada... Boa. Bem pensado. Só faz assim, né? Bem pensado. Muito bom, cara. Muito bom. E vocês pretendem ir para a incorporação de edifícios ou vocês ainda não sabem que vocês vão? Não, a gente está já conversando já com o pessoal. Já conseguimos alguns... previsão de terrenos, estamos olhando para alguns lugares, de novo, esses mesmos corretores que nos atendem, a gente começa a conversar com eles, cara, a gente está comprando tal, a gente tem a previsão de casa aqui, mas a gente também quer olhar para isso, então eu vou sempre rodando, né? A corporação nos dá a possibilidade de poder andar pela cidade, eu acho que essa é o grande benefício do incorporador, ele tem que olhar para onde ele está inserido. Com certeza. E conseguir entender o que está acontecendo, né? Hoje, nós entendemos o nosso tamanho, né? Tivemos um crescimento, sim, mas somos pequenos, estamos começando ainda, né? Perto das grandes construtoras da nossa região, do multifamiliar, inclusive a Embraed está em Maringá, acho que foi a primeira cidade após Balneário, então ela entrou lá, Itapema já tem alguns lugares, alguns edifícios lá saindo, e eles são gigantes, né? Eles chegam, eles compram o bloco, a quadra,
o quarteirão. Mas tem alguns casos onde uma empresa quer comprar 4 lotes e daí tem um terceiro ali no meio que não quer vender. E ele impossibilita o negócio para essa grande construtora que só vai construir Sim. 4 lotes. Só trabalha com volume alto, né? Mas sobram 3. Sim. Um de 2 e um de 1. Esse de 2, para mim, Viabiliza. é ouro. Então, eu faço muita brincadeira que no multifamiliar do nosso tamanho, a gente tem que ser igual rêmoras. A gente tem que colar nos tubarão Exatamente. e pegar o que sobra. Então, os refugos das Tá tudo grandes corporadoras, né, não é ruim. Não São ruins. Não é ruim. Inclusive, é exatamente o contrário. Eles tentaram comprar aquilo lá e a gente conseguiu. Eles não. Não é pelo dinheiro. Olhar por esse lado é maravilhoso, cara. Eles tentaram comprar, não conseguiram e a gente conseguiu viabilizar um produto lá. Sim. Menor na escala devido à nossa proporção. E vai nos dar o mesmo tanto de lucro, vamos falar assim, numericamente. Na proporção, falando, né? Na proporção. E é possível que aconteça de vocês limpar os 2 terrenos, colocar uma máquina lá, meter o tapume e o vizinho se dá conta de que Exato. vocês vão começar a obra mesmo. Putz, os caras vão fazer mesmo. E se eu não entrar junto, eu vou ficar talvez pra sei lá quando. E acaba vindo. Pode ser, tá? Pode ser que Não, é um desejo muito grande nosso, né? Fazer os meta. nossos lançamentos, o multifamiliar, a gente sabe que a gente vai caprichar muito. E eu acho que uma coisa muito interessante do multifamiliar pra gente é que a gente vai ter mais tempo em canteiro, porque a casa é rápida, né? Você chega, uma etapa ela acaba rapidinho, e no prédio, né, é tudo mais demorado. A gente já fez prédio na engenharia, esse foi até um gatilho que destravou a gente também olhar para o multifamiliar, mas com prestação de serviço. Já fez um prédio, já fez uma entrega. E então é um desejo muito grande. Nossa, a gente conseguir aplicar essa estratégia das casas, esse carinho das casas, agora no prédio para conseguir fazer a escala. Porque agora, tipo, né, fez 12 casas agora para esse ano, mas as que estão em produção, as que tem para vender e tal. E agora, vai mais 20, mais 30 casas vai ficar difícil, né? Uma hora, né? Exatamente. 20, Então 30 tem canteiros de obra, né? Tem que empilhar essas casas, né? E esse é um desejo grande. A gente entende que vai ser um outro estágio de incorporadora e um momento que a gente vai crescer muito. Legal. Só para questionar, se essa equipe de engenharia que fez a gestão desse prédio é a mesma equipe que ainda está hoje na Urbano? É a mesma equipe, Ou alguns mas deles, quando a né? gente fez o prédio, a gente montou uma equipe sob a demanda. mais. Né? Então tinha uma equipe contratada só para o prédio. Perfeito. Mais a nossa Gerida equipe, pela equipe de vocês. mais a equipe da Nossa, Urbana Engenharia. Então, isso eu acho que é a grande mágica. O prédio proporciona pelos seus volumes financeiros, né? Que a gente monte uma equipe boa, inclusive, né? Para poder fazer a gestão. Muito legal, cara. Muito É. legal. Já tem uma equipe até pré-pronta aí, né? Sim. É um mestre especialista em prédios, né? Em edifícios, né, multifamiliares. Então, você consegue montar isso. Já em casa, em algumas vezes, a gente se pega um pouco limitado ao orçamento, né? A viabilidade, ela é apertada, né? Se a gente descuidar, vocês sabem, né? A gente não quer perder nenhum %, né? Então, a gente tem que rebolar um pouquinho ali, apertar daqui e ali. E no prédio, não que a gente vá perder a mão, mas o volume financeiro nos permite, tipo, fazer boas contratações, montar uma equipe sob demanda, né? Para atender. E quem sabe, você tá num prédio, você já conseguiu depois, né? Lançar um outro, você tem um tempo ali, 2, 3 anos na produção, para abrir um novo empreendimento, dependendo do sucesso do primeiro, às vezes replicar essa equipe, né? Então é uma coisa que a gente vem pensando. E é muito interessante sobre o multifamiliar, que a gente quer há muito tempo fazer isso, desde que a gente decidiu ser incorporadora, a gente disse, cara, a gente tem que lançar prédio. Tem que lançar prédio. Se for para ficar na Maringá junto com todo mundo, tem que ser prédio. As casas a gente vai conseguir fazer, mas a gente tem que soltar o prédio, questão de honra, né, a gente fala. E se a gente teve a oportunidade de comprar terrenos e fazer multifamiliares no começo de todo esse processo aí, que a gente começou a falar com pessoas, as pessoas vão falando e aparece na nossa mesa. A gente não conseguiu efetivar de fato. Mas se a gente tivesse, ele não seria tão bom quanto ele vai ser agora. Porque depois da gente estar fazendo aí as nossas, vão ser 20 casas, a gente vai ter uma experiência de 20 vendas. E hoje a gente já inspira as nossas vendas nos verticais. Então a gente olha para os verticais, como que eles encantam as pessoas, como que eles trabalham o tapume, como que eles agregam tantos investidores, como que eles fazem uma venda sem nem existir um projeto ainda, como que tudo isso acontece. E a gente tenta trazer isso para uma casa só. Então a gente faz todo o mesmo processo, todo o mesmo carinho para uma casa só, para uma pessoa, não é para 200 andares, 2 para cada lado. Então a gente tem o mesmo esforço que um vertical
para horizontal, e é por isso que quando a gente for fazer nossos verticais, basicamente a gente vai estar empilhando a experiência desses horizontais em cada apartamento. Eu acho que o segredo disso tudo aí não é que a gente é bom, não, mas é que a gente colocou carinho mesmo, sabe? A gente gosta muito do nosso produto, a gente tem muito carinho, muita honra de estar entregando, de ver a família lá dentro, né? A gente até se emociona assim de ver os filhos ali fazendo um churrasco e tal. Esses dias eu fui numa casa, né, que a gente já tinha entregue. Daí a gente falou, esse balcão aqui, a vida vai girar em torno aqui. Eu tinha falado, né? A gente tinha feito um balcão mais largo e tal. Eu cheguei lá, aí tinha criança fazendo a tarefinha, que legal. a diarista fazendo a comida e tal. Daí eu falei, cara, olha que coisa, né? É mágico isso, né? Você Com entrega certeza. uma coisa do bem, né? As crianças vão crescer ali dentro. Sim, o lar de É uma o família, lar né? onde recarrega as energias. Então a gente pensa tudo nisso, né? Exato. Claro que é o nosso negócio, a gente quer ganhar dinheiro. Mas é uma mas- sinergia das duas coisas, é Mas importante. tem um né? lado que a gente consegue entregar boas coisas mesmo, com carinho. Sim, Se a gente constrói a casa para morar, consequentemente a gente vai ganhar dinheiro. com certeza. É isso. Casas para construtor, só para construir, ou construir só para vender, pensar só no número, você vai cair naturalmente numa massa de pessoas. Sim. Que Já já não tá fazem mais isso. nem. Mas Então você cada vez tem precisa menos se espaço. diferenciar, né? Você precisa trazer um pouquinho a mais. É. A gente estudou uma metodologia do Airbnb que chama Experiência 11 Estrelas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é super legal de olhar. O Airbnb, ele pensa como que eu poderia aumentar de 5 estrelas, né? E se você usar um exemplo mais simples, que todo mundo já usou, um Uber, né? Se você pega um Uber de ponto A a ponto B e você chega bem, você dá quantas estrelas para esse cara? Você dá 5. Não dá para ser melhor que isso, mas o cara fez simplesmente o básico. Você já deu a melhor nota. O que teria que acontecer para você poder dar 6, 7, 8, 9, 10, 11 estrelas para um Uber? E você traz isso para uma experiência e você eleva o seu nível muito mais alto. Então, trazendo para a nossa realidade, um corretor que te leva lá, né, uma experiência de comprar uma casa. Você chega numa casa, ela está suja, ela está fechada, tem uma barata morta aqui e ali, mas você vê a casa, você gostou, você quer comprar. O corretor sofre uma venda. Né? Você força ele a vender para você, porque você quer muito aquela casa. Senão ele não vai vender. Então, isso você já vai dar 5 estrelas. Não, o corretor foi ótimo, não falou nada, deixou, eu fiquei lá, eu fui lá e comprei minha casa, 5 estrelas. Agora, se esse cara leva uma água, se esse cara limpa a casa, se esse cara deixa a casa perfumada, se esse cara decora a casa, se esse cara sabe o que ele está falando, se esse cara entende do produto, se esse cara te dá a garantia, é um serviço 11 estrelas. Muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns aí pela visão que vocês estão tendo aí na escala dessas casas. E até foi essa pergunta que eu fiz sobre o prédio foi uma provocação, né? Se vocês já estavam pensando ou se vocês ainda não faziam ideia, né? Porque às vezes muita gente está nesse segmento de casas e fala, não, Vou ficar aqui. é por aqui mesmo, né? E inclusive eu dei um passo para trás, né? Foi uma escolha anos atrás de não ir para multifamiliar por conta de maior volume de obras que eu peguei, de casa também que eu estava fazendo e também por conta do braço de educação. Eu falei, pô, não vou conseguir escalar as duas coisas de uma forma na mesma velocidade, então vamos deixar para depois. Mas já era uma clareza, assim, pô, se eu for fazer mais casas, são mais caixas d'água, são mais portas de entrada, são mais tapume de fazer, sendo que eu poderia fazer apenas né? Instalação provisória, um local para executar, para visitar, para vender e tudo, e são várias unidades. Então, a escala está na verticalização, ou mesmo no horizontal, em alguns casos, né? Também funciona. E é natural essa evolução. Né? O cara começa lá atrás, como a gente estava falando no início do podcast, que é o que a gente recomenda, né? Começa por uma casa, quero ingressar na incorporação, começa por uma casa. Ah, mas eu quero ir para prédio. Beleza, você tem know-how de engenharia, ou você tem know-how comercial, ou você é um executivo, ou empresário de outro segmento, tem bala na agulha e quer ir para incorporação. Aí, beleza, tem as possibilidades para ir para verticalizar. Não tem nada disso. Eu sou, sei lá, trabalho dentro de uma empresa, sou um servidor público, não tenho recurso, comece por uma casa, faça paralelo, e aí eventualmente faça 2, depois 3, sai do teu trabalho, sai do teu negócio, foca na incorporação, faz essas casas com administração, ganha teu prolabore mais divisão de lucros lá na frente. Agora quero verticalizar. Beleza. Daí sim, daí tá maduro
ao menos já completou os ciclos, já tem noção de tributação, contábil, a área jurídica, já tem relacionamento com corretores, fornecedores, já tem CNPJ, já tem uma marca, já tem relacionamento com banco, já eventualmente já tem faturamento para gericar a empresa e ter um financiamento multifamiliar, ou tem um investidor que entra e faz a aquisição, faz algumas aquisições de unidades para cobrir exposição de caixa. É outro caminho, né? E é legal ver que vocês estão com um posicionamento mais conservador e mesmo assim estão crescendo acima do conservadorismo. Ali. Sim, Tipo assim, sim. Né? Há 3 anos atrás a ideia era fazer uma casinha por vez, né? E O agora conservador botando ali o pé no acelerador. estão com 20 unidades já executadas aí, ou em execução, né? E o segredo gente- também é ter um cara vendedor, né? Porque ele vai falar pra alguém e ele já traz uma casa, né? É. Então, Mas é que o segredo do vendedor também é ter um ótimo executor por trás. Daí você pode falar qualquer coisa, Você né? tem tranquilidade. Você sabe o que vai acontecer. Sim, você tem a tranquilidade que está sendo feito aquilo que você está Exato, prometendo, né? Porque exato. também, senão o cara balança as pernas, né? Se ficar falando ali, se o cara tem índole, ele vai ficar meio desconfortável de falar algo. Então, assim fala com o peito estufado, né? Não Exato. posso falar do urbano aí porque tá indo bem e tal. A execução, ela corresponde ao que está sendo vendido, né? Pô, isso não tem preço nenhum. e a equipe nossa pague, também muito responsável, sabe? Então, uma galera nova, mas que sabe o que quer, que também comprou esse conceito da Rolex das casas, que tá se apaixonando no produto. Então, tá legal de ver, né? O pessoal também tá curtindo muito, né? Entregar as suas casas, uma melhor que a outra, né? Já rola até uma competiçãozinha ali e tudo. Uhum. Então, tá muito legal isso. Poxa, que é muito massa isso aí. E os planos de incorporação de edifícios é lá em Maringá mesmo? Hoje a gente está analisando lá porque é a região que a gente conhece, né? Sim. É um mercado que a gente tem uma noção, que a gente vive no dia a dia. A gente já fez investimentos em construtoras, em incorporadoras, para sentir como é que funciona a forma de pagamento. Então, a gente se coloca no meio deles, começa a participar de todo quanto é tipo de evento, até a hora que a gente, de fato, consegue entender o que dá para fazer uma oportunidade. E agora a gente está com algumas oportunidades lá estudando, estão fazendo viabilidade, né? Fazendo um monte de viabilidade até a gente achar aquela que encanta os olhos não só nossos, mas também de investidores, né? O multifamiliar ele já veio com a gama de investidores um pouquinho maior. Sim. A gente trabalha com investidores hoje nas casas, a gente já tem um grupo legal. Legal. Então, a gente já tem hoje cerca de 9 investidores, se eu não me engano. E a gente precisa de mais 12 agora para as próximas casas que vão ser construídas. Então, a gente está angariando sempre. E pro multifamiliar é um grupo totalmente diferente, que tem um foco totalmente diferente, com cifras totalmente diferentes. Sim. Então, é uma coisa que a gente está angariando em Maringá por isso, porque a gente conhece as pessoas da região, então as pessoas estão lá, conhecem a gente. Querendo ou não, como eu falei, a gente é pequeno, a gente está no começo. Muita gente sabe quem é o Luiz e o Vinícius, mas conhece o Luiz como uma pessoa e o Vinícius outra, nem sabe que eu estou trabalhando na incorporação, o Vinícius acha que está prestando serviço. Ah, é? Então, igual eu falei, a gente não digitalizou muito nesse processo, Sim, não teve sim, tempo, né? De parar e ficar fazendo. Acho que um dos únicos vídeos que a gente tem é o que vocês fizeram. Sim. E os outros de obra pronta. Então, a partir de agora, vocês mandam esse podcast pro pessoal, ó. Exato. Quer saber da Urbano aí? É por isso. É para isso. Ouve aí, ouve aí. Atualizar a turma. Exato. Agora é institucional, a apresentação institucional é essa. Coloca na home do site lá. Coloca no Você site. tinha falado em meta, né? E aí até eu ia perguntar, ia complementar a pergunta do Léo com a meta do multifamiliar, né? Você falou que é uma questão de honra para vocês isso, também. a meta. Uma meta, eu ia pedir de datas, mas pelo visto isso já está acontecendo. Então, o que você falou, Já já tá estão acontecendo. viabilidade correndo, é só dar o match para... Exato. A meta desse ano que está acontecendo agora, ela foi estabelecida ali no meio do ano passado, que era ter uma casa para vender, uma casa e meia para vender por mês. Essa era o foco. Por isso que a gente unidades. Então, porque, de novo, voltando lá no começo, quando eu falei sobre a nossa capacidade financeira e exposição de capital, a gente tinha poucos eventos de venda ao ano e muito evento de pagamento. Então, a gente paga todo mês, paga conta 2 vezes por mês e recebe uma vez por ano. Então, essa conta estava ficando pesada. Então, a gente começou... por isso que a gente foi mais um motivo para a gente precisar ter mais casas, porque a gente precisava vender mais casas. Fluxo de caixa. Então, a gente iniciou 4 a 6 casas muito rápido, assim. E essas casas vão começar a ficar prontas agora. Por isso que a gente tem, esse ano, 8 eventos de venda. Mas são casas que começou lá em 2021, 2022. Então, demoraram um pouco mais, mas estão saindo agora. E daí a gente falou assim, não, a gente precisa começar. Para a gente ter 1,5 por mês, a gente tem que, no mínimo, ter uma por mês iniciando.
E essa foi a nossa meta. Daí o Vinícius sempre arrochando e pedindo mais, né? Que ele fala que joga para mim que eu faço. me viro. Que eu faço. E ele falou, cara, Luiz, eu quero um prédio. Eu quero um prédio. Então, além das 12 obras eu toco. Não vai ser só 12, né? Porque já tem um monte rodando. Sim. Vai bater umas 16 ao mesmo tempo ali. E ele ainda quer um prédio. Então, essa foi a nossa meta. E a gente não consegue aumentar essa meta ainda, porque a gente precisa realizar ela, né? Uhum. Mas é a meta que a gente está almejando para esse ano é essa. 12 casas, né? Uma por mês. E um multifamiliar. Pelo menos viabilizado, né? Sim, adquirida permuta, Exato, feita... comprar um terreno, né? Acho que esse é o marco. Até porque existe o tempo de maturação desse projeto, então nisso é natural amadurecer nesse período, né? Fechando a permuta, vai para a concepção de projeto, vai desenvolver o material, né? E aí é todo um trabalho muito... Licenciamento, tudo. A dependendo do tamanho do empreendimento, realmente vale a pena trazer parceiros aí para desenvolver a inteligência do produto, né? Inclusive, logo depois aqui a gente vai gravar um podcast com... Talvez já esteja aí, mas é ele o escritório dele que faz as imagens 3D, todo o trabalho da Embraed, né? E, então, lá de Maringá, foi ele que fez aquele material lá, né? Então, é todo um estudo, é muito além de imagem renderizada, assim, é um trabalho... E vale muito a pena estudar esse tipo de posicionamento de marca, assim, é bem interessante, porque os clientes acabam... ou alguns se repelem, outros atraem, aqueles que atraem, eles se fidelizam com vocês, como vocês já estão com essa visão de Rolex das casas, né? Por que não o Rolex dos prédios também? E, poxa, vocês estão com... na casa dos 30 aí tem fácil 30 anos pela frente aí, assim, de produtividade, né? Talvez a gente pense assim, talvez vocês pensem, né? Não, pô, já tenho filho, eu quero daqui 5 anos, eu quero desacelerar. Não vai desacelerar, Não vai nem ter cara. terminado essas ainda. O cara tá vendendo ainda. O cara aguenta, sei lá, quem é empreendedor, cara, aguenta 15 dias desacelerado, depois fala, eu preciso de problema de novo. Eu preciso de coisa para eu criar, para produzir, para desenvolver, eu preciso de risco. E eu acho que o legal disso, Léo, é que a gente curtindo esse processo, não tá cansativo, né, Luiz? A gente tá, tipo, orgulhoso disso, né? Trabalhando muito, acho que até mais do que antes mesmo, de fato. Mas a gente, tipo, com muito orgulho, né? Satisfeito do que tá acontecendo. Ruim tava antes, né? Gerindo... Ruim não tava, mas tava estressante, né? Tava menos estressante, menos bom. E tu não volta pra Alemanha? Não. Passar frio lá. Para com isso, né? Gosto demais. Eu saí muito do Brasil, né, durante a minha vida para fazer trabalhos fora, estudei fora e tal. Gosto muito de aprender com o mundo lá fora. Eu acho que é importante isso. Sim. Mas o Brasil, ele tem muita oportunidade. Ele tem, para mim, uma das melhores culturas de pessoas, né? Eu sou uma pessoa comercial, eu sou muito ligado com pessoas, então eu gosto do brasileiro. Então, a cultura aqui me acolhe demais. Então, eu acho que tem espaço para crescer, tem oportunidade, só que é mais difícil. É difícil. Mas tem espaço, eu acho que existe. Não dá para você tentar 6 meses e desistir, né? Sim. Tentar 6 meses nem é tentar, na verdade. Né? Não. Você tem que amarrar o cinto e ir com força, né? Pra gente falar de 5 Colocar anos. a fralda. Igual a gente falou Porque, aqui, né? agora a gente começou uma, deu certo, por que não fazer mais 10? Sim, por que não? Essa é a ideia. Por que não? Exatamente. E eu concordo totalmente com vocês. A gente tem um privilégio de estar no Brasil, um país cheio de problema. Porque é só onde tem problema que tem oportunidades. Num país já consolidado, Tudo ok, todo mundo tem seu imóvel, Sim. já resolvido financeiramente, já muito estável. Para que a pessoa vai entrar numa zona de desconforto e empreender e assumir risco, o investidor tomar risco, alguém... Não. Então, aqui tem espaço, né? Tem espaço no Brasil e por muitos e muitos e muitos anos. Dá tempo a gente resolver a nossa vida, a vida da próxima geração ainda e ainda vai ter muita oportunidade. E uma dica que eu queria deixar assim para o pessoal, que é como a gente que ajuda-nos a crescer, né? Porque a gente não consegue fazer tudo, né? É procurar muito esses parceiros, cara. A gente falou disso agora há pouco. E a gente, por exemplo, a gente tem um escritório de arquitetura para cada casa. A gente nunca usa o mesmo. É claro que ele se repete ao longo do processo. Então, ele faz uma casa aqui, depois outra geração, tal. Mas a gente vai testando e produzindo mais. Então, quanto mais parceiros você tiver, não só na arquitetura, mas também na engenharia, nos mestres de obra, comercial, corretores,
mais rápido você vai conseguir crescer. Sim. Porque você vai ter mais gente trabalhando em volta de você, você vai começar a criar uma comunidade, essas pessoas vão falando de você, tudo vai crescendo mais. Uhum. Se você se atém a eu e o Vinícius, vamos fazer tudo, eu vou fazer projeto, você vai executar, e é isso, né? Vamos economizar esse dinheiro. Na verdade, você vai estar perdendo dinheiro, porque você vai estar deixando de fazer mais dinheiro, né? Quanto mais você abrir o seu negócio, quanto mais você dá oportunidade para pessoas em volta de você, todo mundo cresce e eu acho que é uma alavanca muito poderosa. Uma sinergia, né? Todo mundo sai ganhando. Tu fala muito isso, né? Que tem muita gente boa espalhada por aí. Exato. Porra, Né? tem. Tipo, que todo mundo olha o lado contrário, né? Não consigo mão de obra boa, não tem como encontrar um mestre de obra caprichoso, que tem esmero, né? Mas aí, enfim, o Léo sempre falava bastante isso, que eu também comecei a olhar para esse lado dessa forma, né? Cara, tem muita gente boa e tem mesmo. Né? É uma questão de encontrar, e quando tem as coisas alinhadas, elas aparecem. Né? E a gente tem que ser o aglutinador disso aí, né? O incorporador é isso, né? Exatamente. Além do próprio 80-20, né, Léo? Tipo, imagina se vocês não estivessem pensando dessa forma e o Vinícius aqui executando obra e o Luiz projetando. De forma não seria alguma, eficiente, né? Não, nem seria um os pouco. 20%. Vocês estariam, às vezes, na primeira ainda. Exato. E olhe lá, né? Já teria existido, já. Com certeza. E aproveitando ó, que você já deu uma sugestão pro pessoal, se vocês tiverem uma mensagem para deixar para quem tá ouvindo aí, para quem tá pensando em ingressar na incorporação ou quem já está na incorporação imobiliária, qual a mensagem que vocês deixam para quem tá nesse caminho aí, como vocês? Vou começar então com a mensagem. Por favor. Bom, a mensagem eu vou deixar até para quem, né, já talvez como a gente já seja da mercado da construção civil, esteja prestando serviço, né? Eu queria, na verdade, até agradecer, né, a Domus por ter juntado essas peças pra gente, porque a gente já tinha todas essas peças em cima da mesa, né? Esse quebra-cabeça. E até por falta de conhecimento, a gente não sabia o que a gente era capaz de fazer, o que dava para, né, ser feito como produto. E a gente estudou, foi atrás do conhecimento, aplicou, né, o método Domus, o método de vocês, e nos ajudou muito, né? Então, o fato de buscar o conhecimento para poder juntar as peças que talvez já estão dispostas para você, vai ser o que vai elevar você para o próximo passo, né? Porque tá tudo muito, tudo muito fácil, bem dizer, na verdade. Não tem nenhum segredo que você vai ter que inventar. Eu acho que vocês explicam muito bem isso, né? Mas a gente tem que saber o caminho das pedras bem certinho, porque senão a gente vai encontrar algumas pedras meio afiadas que podem fazer a gente desistir, né? Então, convido, né? A minha dica para as pessoas é que busquem conhecimento, né? No caso, aproveito para agradecer vocês, tanto pela oportunidade de falar, mas também porque essa história que a gente contou aqui hoje tem muito a ver com vocês, né? Vocês que clarearam o caminho para a gente, vocês que nos deram as instruções ali para juntar as nossas peças e completar maximamente aí o nosso quebra-cabeça. Pô, show demais. Perfeito, a gente se sente honrado de estar fazendo parte desse caminho junto com vocês aí. E a gente também se sente muito honrado de poder estar sentado na mesma mesa que vocês, né? A gente vê vocês o dia inteiro no Instagram, né? Então a gente é muito bom, Por querer né? e sem querer. Por querer e sem querer. Querendo, às vezes, procurando conteúdo e às vezes só em casa rolando o dedo, né? Então é uma honra, de fato, estar aqui com vocês, né? É a primeira vez que eu entro em contato com vocês, então é um prazer e uma honra, né, imensurável. Se eu fosse deixar uma mensagem, eu acho que para o mundo da incorporação, de qualquer área do empreendedorismo, né? Nunca faça apenas pelo dinheiro. Dinheiro você consegue ganhar em vários lugares. Inclusive, se você quiser só ganhar dinheiro, entre em contato, que investidor é fácil. Você coloca o dinheiro, eu te devolvo o dinheiro, você não vai ter problema nenhum. Agora, se você quer incorporar, de fato, ingressar e participar da fase mais lucrativa da construção civil, faça por mais do que dinheiro. Você vai talvez consiga ter uma fonte de renda, uma parte mais lucrativa, você vai ter uma paz de espírito, você vai ver pessoas comprando a sua casa, você vai dar lar para muitas famílias, sempre lembrando da estratégia do morar. Construa para morar e não para vender apenas. Casa de dono, né? Você vai ter a diferença. A gente gostou desse Vai slogan. usar e não- Pode Vamos usar. usar e não vamos dar crédito. Né? Também que tá gravado, né? Corta esse pedaço, Vini.
Infelizmente o domínio tá... O vinho é o nosso, o que resolve a coisa. E também estendendo o convite para vocês, para participar tanto do CP8 Summit, que vai acontecer em agosto, lá em São Paulo. Vocês já participaram do evento aqui em BC, então você já sabe como é, né, Vini? E o Luiz não teve a oportunidade de vir, né? Estava na sua despedida de solteiro, né? E também da Alavanca Sênior. A Alavanca Sênior é o nosso programa de Mastermind mais mentoria. É junto. O Mastermind por quê? Porque quem já está na incorporação já tem tanto para aprender quanto para ensinar. As estratégias que vocês têm lá em Maringá e na região versus as estratégias que outras pessoas estão tendo em outros lugares do Brasil são fatores de aceleração do resultado para todos. Então, da mesma forma que tem a comunidade de Domos para quem está incorporando, para quem está começando a incorporação, quer aprender o método que nós utilizamos aqui, que apenas é uma comunicação unilateral, existe a Alavanca Sênior para quem já é incorporador, já fatura mais de 2 milhões de reais e quer escalar na incorporação, seja para uni ou para multifamiliar. Nós já tivemos uma turma ano retrasado, a gente fechou uma turma de 20 e poucas pessoas, teve evento presencial aqui, foi muito bacana, incorporadores do país todo. E agora, a partir desse ano, a gente vai ter 2 eventos presenciais, vai ser em maio, provavelmente, vai ser em novembro, presencial aqui em BC. Já é um grupo bem mais seleto, poucas pessoas. E aí grupo de WhatsApp e também análises nossas. A gente também faz sessões de análise de gestão, de equipe, de processos, compartilhando o que a gente tem feito aqui para escalar, para que a operação não dependa da gente, e como também a gente está indo para o multifamiliar. Então acredito que faça muito sentido para o momento de vocês, e também para quem está ouvindo aí, também está super convidado em participar da Alavanca Sênior, beleza? Legal. Obrigado. Show demais, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês, obrigado por quem também tá ouvindo aí, e muito obrigado aí pela participação do nosso time aí também. E a gente espera vocês aí muito em breve no lançamento do multifamiliar aí para vir aqui contar o case aí de vocês. Em 2025 vai estar sendo lançado com certeza. Com certeza. E a gente vai ter Numa esquina que a Embraer não comprou. Exato. Cabeça de quadra. Para encontrar vocês, como é que faz? Boa. Contato, Instagram, site, como é que Nosso Instagram é @urbanoeng, ENG. E você pode também entrar em contato com nosso e-mail, né? contato@urbanoeng.com.br. E nosso site está passando por uma reforma, né? A gente está digitalizando tudo, então em breve vai ser urbanoeng.com.br também. Maravilha. Legal. Valeu, gente. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Tamo junto. Tchau.